Boa noite! Estamos aqui mais um dia para o nosso encontro de hoje do nosso projeto Casamento Real. Então aí, mais uma vez, relembrando, estamos aqui todas as quintas-feiras, às 9h30 da noite, para conversar um pouquinho sobre algum tema específico, né, dos casamentos, da nossa vida a dois. Vida a dois que não é fácil, não é mesmo? Vida a dois que nem sempre a gente sabe muito bem o que fazer, né? Mas o objetivo aqui é justamente esse, né? A gente conseguir pensar um pouco sobre, né, cada uma das histórias, sobre como as coisas estão acontecendo e tentar talvez trazer um pouco assim, de luz para esse problema, para que vocês consigam enxergar esse problema com olhos diferentes, né? Com outros olhos. E tentar chegar aí em uma solução para esse problema, né? Lembrando aí que se você quer que o seu caso seja discutido aqui, né? Que eu traga aqui o caso de vocês, leia o caso de vocês e dê aí talvez algumas orientações que possam ajudar vocês, né? Escrevam o caso de vocês e mandem lá no e-mail que está lá no grupo do WhatsApp, ok? A primeira coisa que eu queria falar aqui hoje para vocês, gente, é isso, assim. Quando você consegue parar, se organizar e escrever o seu caso, colocar o seu caso no papel, normalmente só de você colocar o caso no papel, né, as suas ideias, elas se organizam de uma forma que as coisas ficam mais claras, né? Você escrevendo aquilo ali, fica mais organizado e talvez você nem precise enviar, né? Talvez só de você escrever tudo se aclare tanto na sua cabeça que você já consiga encontrar uma solução, né? Porque ali você tem que colocar quem você é, contar um pouco da sua história, e talvez você pense, olha, eu acho que isso começou aqui mesmo, eu acho que a primeira vez que eu vi esse comportamento foi aqui, eu acho que isso começou lá atrás, mas começou comigo, porque pelo que eu tô vendo aqui, a última lembrança que eu tive, né? Enfim, você vai tentando escrever o seu caso, e aí puxando aí na memória e organizando as coisas, desenhando o seu caso, você consegue olhar para o seu próprio caso com muito mais clareza, tá? Então, é um exercício muito bom você escrever o seu próprio problema, né? Mesmo que você não vá mandar para ninguém, mas escrever o problema é muito bom, porque você consegue realmente organizar as coisas e ler de fora, como se você fosse uma outra pessoa que estivesse olhando para aquele caso. E talvez suas ideias realmente sejam um pouco melhor organizadas nesse processo aí só de escrever, tá bom? Então é isso. Nós vamos começar hoje com um caso de uma chuchuzinha. Vou te falar que eu fiquei bem sentida nesse caso que eu peguei aqui, na hora que eu li. Uma chuchuzinha que eu darei o nome de agora em diante de Gisele, ok? E aí eu vou ler o caso dela e a gente conversa um pouquinho mais, tá? Lembrando aí que o nosso objetivo é que dure aí em torno de meia hora, 40 minutos, os nossos encontros, para que seja bem objetivo e a gente consiga realmente focar, tá? No que tá acontecendo, ok? Então vamos lá, caso de Gisele. Antes da gente entrar especificamente no caso de Gisele, eu queria falar para vocês uma frase, que eu vou voltar com essa frase durante o caso, ok? Vocês muito provavelmente já ouviram, né? Ah, eu mato por aquela pessoa, eu morro por aquela pessoa. E aí eu queria ouvir, assim, eu queria que vocês pensassem nisso um pouco, eu queria que vocês conseguissem responder isso para vocês mesmos. Você morreria pela pessoa que está junto com você? Você morreria pelo seu cônjuge? Às vezes a resposta é sim. Mas você viveria pelo seu cônjuge? Eu acho que isso é mais difícil do que uma decisão de morrer, né? Então, se você para e pensa, eu morreria por alguém. Isso é uma decisão que eu preciso tomar agora, eu preciso de coragem, eu faço. Mas e viver por alguém? Sabe? Dar tudo que você tem, viver pensando naquela pessoa, que todas as suas escolhas, né, sejam baseadas ali numa vida a dois, se sacrificando por aquela pessoa. Você viveria pelo seu cônjuge? Então é isso. Entramos aqui no caso Gisele. Então, Gisele escreve aqui pra gente. Eu vou mudar um pouquinho ela deu muitos detalhes de datas e, enfim, eu vou mudar um pouquinho aqui não vou citar datas e vou mudar talvez um pouquinho da história,
tá? Só para manter aí um pouco do sigilo. Então, Gisele, ela escreve assim: nos conhecemos no ano tal, né? Nos conhecemos no final do ano e logo no início do ano eu já engravidei. Então foi tudo muito, muito rápido no começo. Nós estávamos muito apaixonados, cheios de planos e cheios de sonhos. Ele morava em outra cidade, morava longe. E por amor e por confiança, eu deixei tudo o que eu tinha e fui viver ao lado dele, buscando construir uma família. Gente, de verdade, eu entrei nesse caso, sabe? De ouvindo o relato dela, assim, de como que é uma pessoa meiga, eu fiquei impressionada com sabe, com a delicadeza dessa pessoa que escreveu o caso, tá? Realmente me parece ser uma pessoa extremamente delicada ok, vamos comentar mais então, tá? Sobre o caso. Né, eles se conheceram no final do ano, no início do ano já estava grávida, né? E aí ela largou tudo que ela tinha e ela foi procurar, buscar, né, construir uma família ao lado dessa pessoa, né? E aí já vai logo de cara, já queria entrar no primeiro ponto aqui. Vocês já perceberam que hoje em dia não é o casal que escolhe se eles vão casar ou não, quem escolhe é a criança? Isso está acontecendo demais, assim, se não é com todo mundo praticamente, né? É assim, você fica com um, fica com outro, fica com outro, fica com outro, fica com outro, quando engravida, casa. Ponto. Não é você mais que fala, ok, gostei dessa pessoa, interessante, vou me casar com ele. Não, quem escolhe é o filho, entendeu? O filho que tá aqui, chegou agora, beleza, então agora a gente consuma, agora eu quero meu facho, né? Isso aí é um problema enorme, né? O problema já começa por aí, né? É algo que a gente realmente precisa prestar bastante atenção, tá, gente? Então, e aí a gente fala, ela fala, né? Apesar de nós não termos nos casado oficialmente, logo estão, né, só morando juntos, ambos frequentamos a igreja e tínhamos o desejo sincero de casar e de viver em estado de graça. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Eu percebi atitudes que não combinavam com o que vivíamos no início. Uma inquietação, um comportamento que eu não conseguia nomear, mas que me fazia sentir que algo estava fora do lugar. Vou te contar o que é. Você começou a conhecer ele, filha. É isso. É muito simples. Você simplesmente começou a conhecer ele porque você não o conhecia. Sabe? Vocês se encontraram no final do ano, começo do ano, já estava grávida, começou com aquela confusão, vou mudar, larga tudo, vai para lá, ponto, parou. Agora vamos conversar e vamos se conhecer? Conheceu e você não gostou do que você conheceu. É isso, tá? Tá super explicado aqui o que foi que aconteceu. Beleza? Acredite em mim, você começou a conhecê-lo, você já estava dentro da casa dele. Vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente, tá bom? As brigas se tornaram frequentes, óbvio. Ele desejava uma mulher submissa, delicada e obediente. Outro ponto aqui, vamos parar aqui mais um pouquinho, tá? Só para a gente comentar um pouco disso aqui. Ele desejava uma mulher submissa, delicada e obediente. Quem não, né, gente? Quem não deseja uma mulher submissa, delicada e obediente? Todos os homens, não é mesmo? E isso é o que a gente precisa entregar. Vão jogar pedra em mim agora, ok. Vamos falar um pouquinho mais sobre a submissão, tá? Então, é bíblico isso, tá, gente? Olha, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. É isso mesmo que a gente precisa fazer, ok? A gente só vai conseguir avançar no nosso casamento se a gente for submissa. O problema é que as pessoas esquecem de continuar lendo o que está escrito logo depois, tá? Então, o que está escrito é assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, tá? E aí eu pergunto para vocês, como Cristo amou a igreja? Morrendo por ela, se entregando até a última gota do seu sangue pela igreja. É assim que Cristo amou a igreja e é assim que o seu marido deve te amar. Então você precisa ser submissa a esse homem, ao homem que te ama como Cristo amou a igreja, ok? Então, mulher, você não vai ser submissa ao homem que te bate, você não vai ser submissa ao homem que, sei lá, sai, bebe, te trai, depois volta e espanca seus filhos. Não é isso, tá? Não é isso. O problema é que o que acontece? As pessoas olham para uma frase,
né? Em especial uma frase que a Igreja Católica bate, né? Nesse ponto, assim, com muita seriedade. E ela fala assim, mulheres, vocês precisam ser submissas aos seus maridos, né? O problema é que tudo tá errado no casamento daquela pessoa. E aí, lá no final, ela vira e joga a culpa na igreja falando assim, ah lá, mas olha o que a igreja fala. A igreja fala que eu preciso ser submissa ao meu marido. Olha o que meu marido faz. Peraí, minha filha. Os erros começaram lá atrás, tá? Os erros não começaram aqui, no momento da submissão, não. Os erros começaram lá atrás, né? Então, você encontrou com esse cara, a igreja, o que a igreja te fala? Vai lá, conhece a pessoa. Não se entrega, ok? Não se entrega. Você vai se entregar quando você tiver certeza que aquela é a pessoa que você quer. E que aquela pessoa te quer também, tá? Então você precisa de uma certeza de que você quer aquela pessoa e aquela pessoa também te quer. Como que você sabe isso? Quando vocês dois batem o martelo e falam, vamos ficar juntos para o resto da vida. Eu prometo para você, você promete para mim e nós prometemos a Deus que a gente vai ficar junto para o resto da vida, tá? Então primeiro precisa de ter esse encontro de almas para depois ter uma entrega de corpo, tá? O encontro de almas e essa promessa mútua entre os dois e entre Cristo se chama matrimônio, ok? Já começa por aí. Então a pessoa vai lá, ela, né, erra tudo lá atrás, faz tudo de acordo com o que a cabeça dela tá mandando, né? E aí chega lá na frente, ela quer colocar a culpa numa frase que a igreja fala, seja submissa ao seu marido, tá? Então tá tudo errado, ok? Então, a mulher, ela sim precisa ser submissa ao seu marido, porque vamos supor aí, num momento não sei, eu tô aqui dentro de casa, de repente a coisa pegou fogo, alguma coisa pegou fogo aqui em casa. Gente, é claramente o meu marido que vai dar as ordens do que ele vai fazer, entende? Ele vai falar, Débora, pega o menino, leva pra lá, porque lá é o melhor lugar, o lugar mais seguro, anda, corre pra lá. Eu vou falar, ah, mas eu acho que... Não tem dessa. Pega o menino e leva, entende? É isso. Ele manda, eu obedeço. Acabou, entende? Porque é assim que a banda toca. Tá? A gente precisa de dar para o homem, sim, esse voto de confiança. Eu não estou dizendo que aqui você vai abaixar a cabeça, que você não vai nunca conversar com seus maridos sobre as escolhas. Não, não é isso, tá? No matrimônio, os dois, eles conversam, os dois, eles se entendem. Os dois, a maior parte das vezes, tomam as decisões juntos. E a maior parte das vezes, o homem, ele vai escutar o que a mulher está falando. Entende? Mas no momento que o homem toma a decisão, né? Inclusive baseado em tudo que os dois já discutiram, mas que ele toma a decisão, acabou. É ele quem vai decidir e é ele que vai botar isso para frente. É ele que vai botar a prática da coisa, entende? Então é isso. A gente precisa entender isso. E esse homem como, gente, que eu não vou confiar no homem que me ama, entende? Como que eu não vou confiar em um homem que daria a vida por mim? Que ele tá ali para viver por mim, não só para morrer por mim. Entende? Se ele quer o melhor de mim, por que eu não vou confiar nele? Por que eu não vou obedecê-lo? Por que eu não vou ser submissa a ele? Entende? Essa que é a questão, tá? Então, vamos trazer isso aqui. Então, voltando aqui para o caso. Ele desejava uma mulher submissa, delicada e obediente. Lógico, é isso que ele queria. Enquanto ele próprio agia com irresponsabilidade, especialmente na parte financeira. Bebia com frequência e... mais pra frente, eu descobri algo que me destruiu por dentro. Ele era viciado em cocaína. Logo, como que você é submissa a uma pessoa dessa? Entende? Não é possível ser submissa a uma pessoa dessa. A mulher, ela não tem nem tranquilidade para falar, ok, você pode tomar as decisões, porque você sabe que essa pessoa está te levando para o buraco, entende? Então, gente, o negócio tem que começar lá atrás. Essa história aqui tá toda errada também, desde o começo até o final, tá? Tá tudo errado. Então, vamos lá. No começo, eu tentei ajudar. Achei que com amor, cuidado e fé, eu poderia ser um suporte, mas acabei assumindo o papel de mãe de um homem que não queria ser ajudado. As promessas de mudança duravam poucos dias, o ciclo era sempre o mesmo: promessas, recaídas e brigas. Nos separamos de uma forma muito dolorosa. Tivemos um bebê, mas a relação como pais ainda é muito difícil. Pelo que eu estou entendendo aqui, os dois se separaram, mas continuam cuidando do bebezinho, né? Juntos, mas, enfim, a relação ainda não, mesmo não estando juntos, a relação não tá legal, né?
Então, durante muito tempo, pedi a Deus pela restauração da nossa família. Implorava por libertação, por transformação dele e minha. Não queria acreditar que o fim fosse a vontade de Deus. Porém, algum tempo depois, ele assumiu um relacionamento com outra mulher. Sofri profundamente, mas foi nesse momento que a minha oração mudou. Passei a pedir a Deus que fizesse a vontade dele e não a minha, mesmo que ela fosse contrária à minha vontade. E assim ele tem feito. Aos poucos estou sendo curada, Deus tem me mostrado o valor do amor próprio, da paz, da fé real, ele tem aberto portas, me sustentado e me mostrado que me afastar foi uma das decisões mais corajosas e certas que eu já tomei. Hoje compreendo que não perdi uma família, me salvei. E sigo confiando que Deus está escrevendo um novo capítulo para mim e para minha filha. Você é uma fofa, vou te falar, tá? Mas vou te contar uma coisa, você perdeu uma família sim, viu? Não perdeu uma família, eu me salvei. Tá, você pode até ter se salvado do cara, mas sim, você perdeu uma família. Porque a coisa poderia ter começado muito bem lá atrás, entende? E hoje poderia sim ser uma família. Mas não tinha nenhum dos dois prontos aqui. Ó, o que eu tô vendo aqui nesse caso? Pelo texto que você escreveu, pela fofurice do seu texto aqui, muito bem escrito, bonitinho, dando detalhes e tal, por mais que você falou muito mal desse cara, né? Você colocou tudo aqui, você colocou ele como o terrível da história e, né, você como a perfeita, é sempre assim que a gente enxerga a situação, né? Pelo texto que você escreveu, pelas entrelinhas do texto aqui, tá muito claro para mim que se esse cara hoje te pedisse para voltar, você voltaria para ele. Aqui tá muito claro para mim, tá? Você realmente, em algum momento aqui, você se apaixonou de verdade, né? Tá dando para ver aqui claramente que se ele levantar o dedinho e falar, volta para cá, você volta. Tá muito claro, tá? Agora eu queria trazer, assim, uma questão para você especificamente, Gisele. Pelo que você se apaixonou? O que foi que fez com que você se apaixonasse? Tá? E aí tem algumas questões que a gente pode trazer. Porque assim, o que esse cara tem para te oferecer? Pelo que você se apaixonou? Eu posso trazer algumas questões aqui para você. Talvez foi por um rosto bonito? Talvez foi por um corpo? Talvez foi por algo que ele te ofereceu? Não sei. Dinheiro, experiência, não sei. Talvez você nunca teve segurança e você se apaixonou por um sonho, sabe? Ai, eu tenho um sonho de ter uma família perfeita, nananã, e agora que eu engravidei, tá aí, olha pra você ver, tá tudo perfeito. Quando na verdade não tava, mas o seu sonho tava aqui tão claro na sua cabeça que agora pronto, eu tenho uma filha, né, minha primeira nenenzinha, eu tenho um cara aqui que tá do meu lado, né, e agora sim, a gente vai formar aquilo que eu sempre sonhei, né. Às vezes você tava correndo atrás de um sonho, né, porque eu realmente acredito, pelo texto que você escreveu, eu acredito de verdade que você se apaixonou por alguma coisa. Mas eu não acredito que tenha sido por ele, porque, pelo menos aqui no texto, você não conseguiu me mostrar nada que ele tenha feito que fez você realmente olhar para ele. Tá? Tudo aqui tá me mostrando uma situação, ok? Então, assim, realmente não consigo encontrar aqui o que foi, aonde foi que você se apaixonou. Mas essa é uma pergunta para você, Gisele. Você se apaixonou pelo quê? Tá? O quê? E outra coisa, não sei o que vai acontecer daí para frente, né? Enfim, se vocês vão voltar, se vocês não vão voltar, o que é que vai acontecer, mas assim, as coisas que estão descritas aqui são coisas muito graves, muito profundas, vamos dizer assim, né? E para realmente movimentar isso daqui, duas pessoas precisam querer muito, né? Porque a coisa já começou muito errada, entende? Então vocês precisariam voltar lá atrás e fazer tudo certo de novo, tá? Porque o que eu tô percebendo aqui nesse caso? Me parece, se ela não colocou a idade dela aqui, mas me parece ser uma adolescente escrevendo, sabe? Até pelo teor aqui de romantismo dessa história, da forma como a história foi relatada, né? A forma como ela é romântica para escrever, me parece muito uma adolescente escrevendo, tá? Não sei se ela realmente é uma adolescente ou se ela só pensa como uma adolescente, né? Mas isso aqui é o típico da adolescência, tá? Então, de fato, tudo aqui é irresponsabilidade. Esse caso aqui é uma responsabilidade sem fim, né? Foi tudo que aconteceu foi irresponsável. Então, começaram muito rápido, já engravidaram correndo, já largou tudo que tinha e já ia para lá. Foi tudo irresponsável, tá? E o cara não soube bancar, ele foi, né, usar droga, enfim.
tá tudo irresponsável, tudo. Ninguém aqui parou e realmente pensou no eu vou viver para aquela pessoa, né? Eu preciso viver para aquela pessoa. Porque isso é o que os dois precisam pensar para que funcione, para que dê certo. E aí você vira para mim e fala assim, por exemplo, mas eu já me casei. Eu não sabia disso. Eu tenho certeza que ele não viveria e nem morreria por mim. Esse cara, eu tenho certeza que ele nunca, né, assim, ele não viveria por mim. O que eu preciso fazer então? Né? Acabou? É isso? Acho que é algo que a gente precisa pensar aqui, tá? Porque não, esse amor ele pode ser construído. Quando os dois querem, né? E aí, muitas vezes, até quando um dos dois não quer mais parte de uma pessoa, isso tudo pode ser reconstruído. Entende? Mas olha só, voltando aqui no caso. O caso cheio de responsabilidades, né? Então eu tenho aqui. Vocês não tiveram tempo para pensar, né? Porque logo que começou, já engravidou, já foi morar junto, já, enfim, já virou um fuzuê em, sei lá, um mês, vamos dizer, não sei. Você não conhece a sua fé. Tá claramente aqui escrevendo, vendo seu texto que você não conhece a sua fé, tá? Você citou lá em cima, porque nós dois íamos à igreja, nós dois queríamos viver em estado de graça. Não, não. Vocês não queriam viver em estado de graça, tá? O que que é o estado de graça, gente? O estado de graça é quando uma pessoa ela está limpa, tá? Ela está pura do pecado e ela tem um canal de graça diretamente ligado a Deus, tá? Então é como se, vamos imaginar aqui, um tubo, um cano, tá? Um cano é o estado de graça aqui, ó. Quando esse cano tá limpo entre Deus e você, Deus tá aqui e você tá aqui embaixo. Deus fala, você escuta, entende? A informação ela vem direto, praticamente, tá? E quando você tá em pecado, quando você tá em pecado venial, vamos dizer assim, aquilo ali vai sujando por dentro, então às vezes a informação não chega, né? Tem assim, você não tá tão aberta assim, tá? E quando é um pecado mortal, aquilo ali se rompe por completo, tá? Então a sua ligação ali com Deus, ela se rompe por completo quando você tá em pecado mortal, tá? Então é isso. O estado de graça, quando uma pessoa está no estado de graça, Deus olha para aquela pessoa e ele vê o próprio Filho Jesus Cristo naquela pessoa. É isso que é o estado de graça, tá? A gente está falando aqui de um casal que não pensou, que não se guardou, que foi extremamente irresponsável, que não se casou, tá? Porque assim, cara, vocês nem se casaram. Entende? Entende o nível de responsabilidade aqui? Vocês nem se casaram. Entende? Vocês simplesmente entraram na ideia, foram, vou com tudo e tal, mas não tinha uma responsabilidade real aqui nesse caso. Não tinha nenhuma promessa, entende? A promessa aqui era só de boca, não tinha algo firme, algo. E eu te garanto que se ele virasse para ela e falasse, vamos casar hoje? Não. Se ela virasse para ele e falasse, vamos casar hoje? Também não. Entende? Porque assim, a coisa tá tão no caso. Amiga, você. Desculpa, mas você praticamente teve um caso. Foi isso. Foi um caso. Não foi praticamente, não. Você teve um caso. Esse aí foi só mais um namorico que você teve, tá? Que dele veio um fruto maravilhoso, um fruto grandioso, um fruto belíssimo, que é a criação de uma alma, tá? Então, uma alma foi criada desse seu caso. Deus usou, né, de uma coisa ruim que aconteceu, que foi um caso irresponsável, louco, de duas pessoas que não fazem ideia do que estava fazendo, né? Para criar uma alma que vai ser imortal, entende? Uma alma que vai ser eterna. Essa alma nunca mais vai morrer. É um bebezinho que tem agora a chance de viver com Deus no céu. Entende? Isso é uma coisa maravilhosa, que foi Deus que fez, tá? Isso aí é tudo na conta de Deus, ok? Porque vocês vão combinar que vocês fizeram tudo de forma completamente responsável, tá? Então isso aí foi um casinho que você teve lá para trás. Beleza? Não trate isso como, porque eu fui, sei lá, fui casada, como a gente, né, eu quase consegui ali, né, montar realmente a família que eu sempre quis. Não, tá? Se a coisa tivesse sido feita da forma como deveria, se você tivesse pensado um pouquinho mais, talvez teria virado uma família, tá? Na verdade, talvez se você tivesse pensado um pouquinho mais, você iria olhar para ele, iria conhecê-lo antes de mudar para dentro da casa dele, né? Então, assim, foi isso, assim, ela não sabia o que ela estava fazendo, ele não sabia o que ele estava fazendo, você não sabia realmente, você não tem conhecimento nenhum da sua fé. Isso é uma coisa que vale a pena se aprofundar, vale a pena você procurar saber, né, o que que eu acredito, o que que eu não acredito, sabe?
Isso tudo, você precisa se conhecer, você precisa conhecer a religião que você participa, como que essa religião te orienta, né? O que a igreja fala sobre matrimônio, sobre, enfim. Estude mais, sabe? Porque não é um sonho. Se a gente for pensar no sonho, minha filha, a gente uma hora acorda. E quando acorda, é isso aqui, tá? É briga o tempo inteiro, é confusão, porque não é só um sonho. A coisa precisa ser construída lá atrás, tá? Então você realmente não faz ideia da sua fé. Tá na hora de começar a mexer os pauzinhos aí, tá? Nenhum de vocês dois sabe o que é uma família. Vocês não fazem ideia do que é uma família, tá? Vocês não sabem qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, tá? Então, uma coisa que eu digo aqui pra você, não vai na onda de, mas e minha filha? Minha filha, meu filho, sei lá, o bebezinho, né? Enfim, meu bebê, ele precisa de um pai, ele precisa crescer junto com o pai e tal, não sei o quê. Precisa dentro de uma, né, família onde os dois se amam, onde os dois se respeitam, e não onde os dois não se conhecem, beleza? Então, vamos lá, colega, bora pra frente. E vamos começar a pensar direito como que você quer um relacionamento. Porque eu tô percebendo aqui que você tem um sonho, você tem um ideal, você é extremamente romântica, né? Mas o casamento ele não se sustenta só no romantismo, ok? Vamos botar esse pezinho no chão aí e tentar focar um pouco mais nos planos e no que você quer fazer para sua vida, tá? Do que você realmente quer, no que você quer em um cara, né? Como que esse cara tem que te tratar, como que esse cara e aí eu vou te dar aqui algumas chaves de leitura, mas antes disso eu queria falar, né, sobre as pessoas especificamente que acordam um dia e falam assim, realmente meu marido ou minha esposa não estão aqui, eles não estão nesse ponto. Eles não morreriam por mim, eles não viveriam por mim, eles não, talvez estão brincando de casinha até hoje, né? Como foi esse caso aqui, desse casal. Mas aí vamos supor, os dois já têm alguns filhos, os dois já são casados na igreja, os dois que eu vou fazer? Jogar tudo pro alto? Eu vou largar tudo? Claro que não, tá? Isso precisa começar de algum lugar e precisa começar por você. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a olhar para o seu casamento com essa frase na cabeça: eu preciso viver pelo meu marido. Eu preciso viver por ele. E o viver por ele não é somente eu preciso ser a melhor esposa, eu preciso estar bonita, eu preciso, sabe? Não é só isso. É realmente viver por ele com um único objetivo: levar essa pessoa para o céu. É isso. É isso que é você viver, e esse é o ponto máximo do amor, né? É quando você quer o bem para outra pessoa, a ponto de essa outra pessoa, de não valer a pena você, sabe assim, você perder um segundo sequer que não seja para levar essa pessoa para o céu junto com você. Entende? Se você ama alguém e se você quer que essa pessoa viva com você para o resto da vida, sabe? Um amor muito maior é você querer que essa pessoa viva com você e com Cristo para o resto da eternidade. Entende? A gente está falando da eternidade. Então começa a olhar para essa pessoa com esse foco. Sabe? Faça tudo, ame essa pessoa em todos os detalhes da sua vida, sem falar nada com ela. Entende? Viva por ela, se sacrifique por ela. Faça o que você precisa fazer por essa pessoa. E esse sentimento vai ser construído. Essa sensação de, ok, agora nós temos um casamento que está firmado sobre a rocha, sabe? Ela vai aparecer. Entende? E mesmo se você começar sozinho, tá? Ainda que você comece sozinho, viva por essa pessoa, não reclame dela, não fale mal dela para outras pessoas, tá? Faça com que essa pessoa se sinta bem, que ela esteja perto de você e que ela sinta, né? Voltando lá atrás, gente, porque tudo, né? Não tem muito jeito de a gente correr disso quando a gente está falando de um casamento, tá? Seja uma pessoa madura. Vou voltar, vou bater essa tecla todas as formas, de todas as formas possíveis, todas as vezes que eu puder falar disso. Seja uma pessoa madura. Levante a cabeça, entende? Para de ficar fazendo drama. Para de ficar brigando, de ficar levantando, de ficar, sabe? Para. Viva a sua vida com foco na eternidade, com foco nas coisas que não passam. Viva a sua vida sendo uma pessoa coerente com aquilo que você acredita, tá? Viva a sua vida fazendo, sim, sacrifícios pelas pessoas que você ama. Isso será notado, entende?
Você não precisa falar nada. Isso vai ser notado. Aquela pessoa, ela vai começar a crescer também. Vocês são uma só carne. Quando vocês são uma só carne e um começa a puxar para cima, o outro vai subir também. Entende? Então é isso que você precisa fazer. Não jogue a toalha, não fala, mas ele também não quer nada, então agora, pronto, já. Não, não faça isso, tá? Tô falando aqui para os casais que já têm uma vida formada, que já sabe que são casados, né? Por favor, não jogue a toalha. Lute sim pelo seu casamento, tá? Dessa forma que eu tô falando. Viva pela outra pessoa, sendo uma pessoa madura e se preocupando mais do que tudo com a alma dessa pessoa, tá? É isso que você vai fazer. Voltando em Gisele. Gisele, daqui para frente, você não vai, assim, pensa nisso como uma experiência de vida para você, tá? Quando a coisa começar a acontecer de novo, ainda que você queira romantizar tudo, coloque o seu pezinho no chão e fala, calma aí, calma, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez. Calma, deixa eu respirar. Deixa eu pensar, olhar para essa pessoa, conversar com ela, conhecer essa pessoa, ver como essa pessoa age, do que ela gosta, do que ela não gosta. E, em especial, mais do que tudo, qual que é a moral dessa pessoa? Para o que essa pessoa vive? Se você não tem um alinhamento de propósito com essa pessoa, não vai dar certo, tá? Então, se você tá ali junto com ela, você tá indo por um caminho e vê claramente que essa pessoa tá indo por outro, por mais que você tenha um sonho, por mais que você esteja apaixonada por esse sonho, por essa carinha bonita, por esse corpo bonito, ou pelo que essa pessoa já te ofereceu ou vai te oferecer, ou pelo dinheiro dessa pessoa, não vai dar certo, porque não tem um alinhamento de propósito, tá? Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Alinhamento de propósito. Você precisa olhar para aquela pessoa, sentir dentro de você, tá? Mais do que aquele friozinho no estômago, mais do que, né, um arrepiozinho, né, mais do que a paixonite aguda, você precisa sentir dentro de você uma real vontade de morrer por aquela pessoa, se precisar, entende? Aquela coisa assim, eu não faria isso por ninguém nesse mundo, mas para aquela pessoa eu faria. Eu não cuidaria dessa forma de ninguém no mundo, mas daquela pessoa eu cuidaria, tá? Porque é isso, gente, que no final vai ficar. Se você se apaixonar por um rostinho bonito, isso vai acabar. Se você olha para aquela pessoa e fala, nossa, mas aquela pessoa eu admiro. Olha lá, eu olho meu marido, meu marido é admirável, realmente. Eu admiro ele demais e é por isso que a gente tá junto. Por isso que eu escolhi ele, porque eu admiro ele. Tá, e se amanhã seu marido tiver um Alzheimer? Entende? Se seu marido ficar demente, não vai ter mais nada pra você admirar nele. Ele vai voltar a usar fralda, entende? Ele vai ficar demente. E aí? Você não vai ter nada pra admirar nele. O que que vai ficar, gente? O que que fica? É essa vontade de morrer por alguém, de viver por alguém, de levar essa pessoa pro céu, tá? É isso que fica, porque isso não morre mais. Então é isso que você precisa encontrar em uma pessoa. E se você já tem essa pessoa, né? Se você já está casado, é isso que você precisa construir. É esse sentimento que você precisa encontrar dentro de você. É esse sentimento que precisa ser construído dentro dessa relação. Eu quero, mais do que tudo, que você vá para o céu comigo. Eu quero, mais do que tudo, viver por você. Tá? Eu quero fazer os meus sacrifícios por você. E eu vou falar, eu tô falando aqui sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios. Existem sacrifícios que são muito claros que a gente precisa fazer, tá? Então, eu preciso parar de beber, né? Isso é um sacrifício que uma pessoa faz. Eu preciso parar de fumar, né? Eu preciso comer bem para que minha saúde esteja bacana. Eu preciso parar de comer tranqueira o dia inteiro, porque daqui a pouco eu posso ficar doente e meus filhos dependem de mim. Entende? Eu preciso parar de ficar comprando tranqueira para dentro da minha casa, porque eu tenho a saúde dos meus filhos para poder zelar também. Isso são sacrifícios que a gente precisa fazer. Eu preciso começar a rezar. Eu preciso começar a me encontrar mais com Deus, para que eu possa também trazer minha família junto. Entende? Então, isso tudo são sacrifícios que eu preciso fazer. Eu preciso frear o meu corpo, porque agora não é o momento de eu me entregar para essa pessoa. Isso são sacrifícios reais que a gente precisa fazer. Entende? Aí eu imagino, chega mais uma pessoa aqui pra Gisele, né? Aí a Gisele tá lá, apaixonadíssima, encontra outra pessoa. E aí ela olha pra pessoa e fala: Uau, é tudo que eu sonhei, porque ela já tá lá na frente pensando no casamento de novo, né? A Gisele é aquela pessoa que, assim, olha pra alguém, a pessoa olhou de volta pra ela, ela já coloca o véu, entendeu? Essa é a Gisele.
Olhou para ela, opa, já estou com um buquê na minha mão. Cadê? Vai me pedir em casamento ou não vai? Tá? Calma aí, Gisele. Calma aí, tá, Gisele? Então vamos lá. Olha para aquela pessoa, conheça aquela pessoa, e se ela chega para você e fala assim: ah, mas eu acho que isso daí também não é tão importante assim, né? Ou se na primeira oportunidade que ela tem, ela fala: não, a Gisele é bacana, mas ela tem um problema que é isso, 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 isso. Você já percebeu que isso aí não é para você, Gisele. Então você tem que ter total maturidade de falar assim, por mais que eu goste dessa pessoa, por mais que eu ache, né, que futuramente a gente vai ter uma família linda, maravilhosa, a gente vai parar por aqui, porque não tem um alinhamento de propósito, entende? Você não vai conseguir mudar a cabeça de uma pessoa nesse nível, assim, ah, o cara é um drogado, eu vou trazer ele para dentro da minha casa, né? Eu vou amar ele, eu vou cuidar dele, e ele vai largar tudo. Gente, vocês estão caçando confusão para a cabeça de vocês, entende? Vocês não mudam as pessoas, não, tá? A hora de olhar se a pessoa tem um alinhamento de propósito, se ela é uma pessoa saudável, é antes, beleza? A gente não conhece a pessoa logo de cara assim, não. Então entra, para, conversa, tá? E por que que eu tô falando isso, gente? Porque a gente tem tanta gente batendo, assim, dando murro em ponta de faca, em casinho, tá? Gente, eu conheço gente que tá sofrendo por causa de namorado. Vocês estão entendendo o que que é isso? Um mora numa casa, o outro mora na outra, os dois se encontraram, começaram uma relação ali e a outra pessoa sofre, porque o namorado tá indo por um caminho que não é o caminho que ela gostaria que fosse. Gente, namoro não é nada, entende? Isso aí que você teve foi um namorico. Então, não ache, não viva como se isso fosse, meu Deus, eu já tive um casamento e eu me divorciei desse meu casamento. Cara, não foi. Você só passou muito a carroça na frente dos boi, tá? Foi isso que você fez. Passou demais a carroça na frente dos boi. Então, quieto, facho. Acalma, respira, pensa e olhe para as pessoas, sabe? Quando você começar um relacionamento, procure lá dentro, no fundinho, né? Essa essa vontade de realmente viver e morrer por uma pessoa. Então encontre alguém que te desperte esse desejo de morrer por ele, de viver por ele, tendo, claro, porque isso você fez, né? Para você assim, isso foi muito claro. Bom, ok, eu sou capaz de morrer por ele, tanto que você largou tudo e foi atrás, tá? O que faltou aí foi procure alguém que você vai morrer por ele e vai viver por ele, que você tem o desejo de morrer e de viver por ele, mas tendo um alinhamento de propósito, tá? E fazendo com que essa pessoa se aproxime cada vez mais de Deus. A pessoa precisa estar preocupada mais do que com ela mesma, mais do que a situação dela, mais do que o que as outras pessoas vão pensar, ela precisa estar preocupada em te levar para Deus. Isso é um amor de verdade, beleza? Isso que é amor de verdade. É você olhar para a pessoa e falar: eu vou fazer o que for para que essa pessoa não perca a própria alma. Então, se você, esposa, está tentando algo diferente com seu marido, tá errado. Você saiu do caminho. Pega esse caminho e volta, tá? Volta aqui para onde a coisa tem que estar. Você precisa olhar para o seu marido e tentar. Se você está tentando aí, que meu marido, meu foco é que meu marido se aposente para a gente viver uma vida boa. Meu foco é que meu marido seja promovido no emprego. Meu foco é que a gente tenha filhos. Eu tô aqui, ó, focada, fazendo um monte de tratamento, fazendo. Tá errado, tá? Quando você casa com uma pessoa, o seu foco precisa ser levar essa pessoa para mais próximo de Deus. Se não tiver esse foco, gente, vai acabar, tá? Vai acabar. Então, a sua vida de solteira precisa ser: eu vou caminhar para Deus. No meio desse caminho, eu encontro com alguém. E esse alguém é tão importante para mim que eu quero, mais do que tudo, fazer com que essa pessoa chegue mais perto de Deus. Fazer com que essa pessoa chegue no céu. Se eu quero uma vida boa para essa pessoa aqui na Terra, por que que eu não quero uma vida melhor ainda que na eternidade, tá? Então, se o seu foco, esposa, é diferente desse, volta. Marido, se o seu foco, você tá com uma vida focada em qualquer outra coisa que não seja isso, volta. Vocês estão indo para o lugar errado. Se o seu foco tá em engravidar porque vocês até hoje não têm filhos, tá errado.
Se o seu foco está em ser promovido e ganhar mais dinheiro, tá errado. Se o seu foco é fazer com que os seus filhos vão para a melhor faculdade, sejam as pessoas mais educadas do mundo e, né, futuramente ganhem a vida tranquilos e vocês não precisem mais se preocupar com eles, está errado, tá? O seu foco como esposa precisa ser levar seu marido para o céu. O seu foco como marido precisa ser levar sua esposa para o céu. O foco de vocês como pais precisa ser levar os filhos de vocês para o céu. Se não for assim, não vai funcionar. Beleza? É isso. Desejo tudo de bom aí pra Gisele, viu? Gisele, gostei de você pra caramba. Você realmente é das minhas, assim, super romântica. Eu também sou uma pessoa extremamente romântica. Então, quando a gente vê uma coisa assim, quase poética, escrita, me toca lá no fundinho. Mas a gente precisa, às vezes, largar um pouco da poesia, largar um pouco do romantismo e colocar o pé no chão, tá? Porque a vida, ela não é uma poesia. A vida não é um romance, tá? Mais do que tudo, e eu diria no casamento, a vida, o Padre Paulo que fala que tá mais pro épico, pro drama. É muita coisa acontecendo, os sentimentos vêm e vão, mas o que fica ali é a base de tudo, é o propósito, que tá lá no começo, tá? É aquele propósito que a gente se casou com ele, aquele propósito que a gente começou a construir a nossa vida a partir dele, aquilo ali é que fica, tá? Então vamos largar um pouquinho, sair um pouco desse romantismo todo, colocar o pé no chão e ver realmente o que você está querendo para sua vida, tá? Comece a se conhecer melhor, comece a conhecer mais o que a religião fala sobre isso. Começa a conhecer mais a vida religiosa, né? Religiosa no sentido de realmente dentro da religião, as práticas religiosas, tudo que envolve aí, né, a religião. Comece a conhecer mais nosso Senhor Jesus Cristo. Foca nele, entende? Foca nele. Você escreveu aqui, ó. Onde foi que você escreveu? Quer ver? Passei a pedir que Deus fizesse a vontade dele, mesmo que fosse contrária à minha. Então é isso. A vontade tem que ser a dele. Foca na vontade dele, entende? Às vezes vai doer? Vai. Às vezes vai, porque a gente é burro, entende? A gente é burro, a gente não sabe nem para onde a gente está indo. Então, às vezes, Deus precisa realmente amarrar a corrente no nosso pescoço e falar, volta para cá, entende? E às vezes isso dói. Mas se a gente faz de acordo com ele, gente, existe uma felicidade enorme que está esperando a gente. Muito maior do que a felicidade de ter filhos, muito maior do que a felicidade de ter dinheiro, de ter prazeres, de ter um marido, tá? Muito maior do que esse tipo de felicidade. É a felicidade de estar com ele no céu, de levar as pessoas que a gente ama para o céu junto com ele, entende? Ele é a própria felicidade. Então é esse que precisa ser o nosso foco. Eu estou realmente avançando um pouco mais do que eu estava querendo, mas eu acredito que as coisas precisavam ser ditas aqui, né? E eu acho que esse tipo de reflexão precisa ser uma reflexão guiada. Alguém precisa falar esse tipo de coisa para que a gente possa escutar e pensar mais sobre essas, né, sobre a nossa vida, porque às vezes a gente vai no piloto automático, né, gente? Às vezes a gente sempre, não sei, é muito fácil a gente perder o foco, né? Acontece aí uma doença na família, às vezes a gente foca inteiro ali naquela doença e pronto, esquece do resto, né? Às vezes, não sei, entra na faculdade e aí foca na faculdade e aí esquece do resto, né? Então a gente às vezes precisa parar e pensar para onde eu estou indo, né? Quais são as coisas que vão ficar? Porque o que vai passar, gente, passa, né? A gente precisa realmente dar importância à faculdade, a gente precisa dar importância para o trabalho, a gente precisa dar importância para a educação das crianças, a gente precisa. Mas o nosso objetivo principal tem que estar em um lugar, em uma rocha firme, sólida. E a gente precisa encontrar outra pessoa que tenha também esse objetivo ali, ó, naquela rocha firme e sólida, tá? Se eu tenho esse objetivo e a outra pessoa que tá comigo, ela não tem, eu preciso fazer com que essa pessoa também se encontre, entende? Comigo aqui, ó, nesse ponto, nesse objetivo, nessa rocha, tá? É só assim que a coisa vai caminhar. Então, realmente acho que era importante falar isso, acho que não podia passar esses 10 encontros, né, sem mencionar isso aqui. Sem alinhamento de propósito e sem o propósito real, o propósito que norteia a nossa vida, né, que é o de chegar aonde a gente quer chegar, né, que é o de se encontrar com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de viver uma vida para Ele, não tem como a gente viver uma vida para as outras pessoas, entende? Então, pensem um pouco nisso, tá? Aonde está o foco de vocês? Será que vocês não precisam voltar aí, ó, para esse foco inicial, né? Para esse primeiro
olhar para esse primeiro amor que precisa vir antes do amor do marido, antes do amor dos filhos, antes do amor da esposa? Será que não é isso que está fazendo com que tudo ali se misture, se confunda no meio das coisas? Tá? Vamos pensar um pouco mais nisso, então. Essa que era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Beleza? Então, mais uma vez, se vocês querem aí que a gente discuta o caso de vocês, manda aí pra gente no e-mail que tá lá no grupo. Ok? Beleza? Então é isso. Então a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira que vem, 9h30 estaremos aí. Fiquem com Deus. Tchauzinho.